Irmãos, a última aula nós iniciamos sobre os anjos maus. Nós falamos sobre a queda, sobre a origem e a queda de Satanás. Nós falamos que Satanás significa adversário, não é isso? Quem que lembra? Satanás, adversário, e diabo significa, se não estiver enganado, caluniador, né? Caluniador. E falamos que muitas coisas que falam sobre os anjos maus são conjecturas, porque nós não temos uma teologia tão ampla sobre esse assunto. Mas a Bíblia nos dá alguma direção, nos dá alguns respaldos. E nós aprendemos que no texto de Ezequiel 28 e no texto de Isaías 14, que fala sobre o rei de Tiro, o rei da Babilônia, nós acreditamos que também faz alusão à origem e à queda de Satanás. Nós aprendemos que Satanás, segundo esses textos, foi feito com perfeição. Ele é chamado de querubim ungido, e que ele tinha uma certa formosura. Ele era diferente dos outros anjos, e isso fez com que entrasse o orgulho e o pecado no coração dele. Nós vemos que Isaías ele fala que ele subiria até os altos céus e seria igual ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, por isso ele foi lançado aqui para baixo. Tem um texto de Apocalipse que nós lemos, que fala que do dragão e as terças partes dos anjos, que ele se rebelou, irmã Cláudia, e ele levou consigo terça parte dos anjos. Esses anjos, é qual nós acreditamos que hoje são os demônios, que atuam aqui na terra. E nós aprendemos também que existe uma hierarquia, que a Bíblia fala sobre potestade, principados, fala sobre isso, fala sobre o príncipe da potestade do ar, provavelmente ligando ao diabo, a Satanás. Então existe tudo, uma hierarquia, eles são um exército organizado para quê? Para destruir as coisas de Deus e aquilo que é de Deus. Nós sabemos que só o diabo e seus anjos estão condenados, não tem mais jeito para eles, não tem, diz a Bíblia, né? Que ele já está condenado. É que existe fatos para decorrer até a vida de Jesus, por isso ele ainda age mas a sentença dele já foi dada, e ele sabe disso. Então quanto mais coisas vão se apertando, ele vai agindo de maneira de desvirtuar as pessoas da vontade de Deus, tirar as pessoas da vontade de Deus, gerar violência, gerar opressão, gerar vários tipos de coisas ruins na vida das pessoas. Nós aprendemos também que nós vamos falar aqui agora que existem duas classes de anjos. Anjos maus, nós estamos falando sobre anjos bons, nós falamos sobre anjos maus. Existem aqueles que se rebelaram, né? Terça parte, existem anjos que estão aprisionados. Eles são tão ferozes que eles estão aprisionados, e que provavelmente serão soltos na grande tribulação, que fala sobre o poço do abismo lá, que foram soltos, saiu fumaça e saiu gafanhotos, que vieram atacar daquele que não tinha o selo de Deus sobre a sua testa. É isso? Então nós falamos sobre isso na última aula. Alguém lembra mais alguma coisa que nós falamos na última aula? Sofia, Kelvin, alguma coisa que nós falamos? Não? Então vamos passar para essa aula agora. Nós falamos muito sobre os demônios, agora falamos sobre o diabo, vamos falar sobre os demônios. Sei que muitas vezes as pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, né? Já falei que tinha um professor que ele não gostava de falar sobre esse assunto. Falava que essa aula era muito pesada. Uma aula muito pesada.
Mas nós temos que ter um conhecimento, né, necessário para saber lutar com que armas vamos lutar contra o nosso inimigo. Será que nós vamos lutar como contra o nosso inimigo? Quais são as nossas armas para lutar contra o inimigo? Se nós não conhecemos o nosso inimigo. Não é verdade? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esses anjos maus, os anjos caídos. Tá? Os demônios, tanto o Antigo como o Novo Testamento, falam da existência de demônios. São outros seres espirituais, além de Satanás, do mundo tenebroso. No Antigo Testamento há referência aos demônios sob o nome Sair, né? Ou Shed, o seu equivalente. Está lá, tem esse texto lá. Nós não vamos ler agora. Mas geralmente eu li esses textos, eles falam sobre oferendas ao demônio, falam sobre sacrifícios aos demônios. Primeiro termos Sair, hebraico, significa cabeludo, e aponta para o demônio como sátio. O Senhor Jesus, em vários de seus elementos doutrinários, falou da existência deles. Os profetas do Antigo Testamento e os escritores do Novo comprovam a mesma realidade. Então, irmão Kelvin, tanto no Antigo Testamento como no Novo é falado sobre esses seres caídos, esses anjos caídos. No Antigo Testamento nem tanto, nós temos poucas coisas no Antigo Testamento, mas no Novo, devido ao ministério de Jesus contra os demônios, contra o mal, isso ficou mais evidente. Ficou mais evidente essa luta espiritual. Nós temos mais texto hoje no Novo Testamento sobre esses anjos caídos. O significado do termo, a etimologia da palavra grega daimon, se deriva de dominai, grego, que traz a ideia de dividir. Então o termo demônio, ele traz a ideia de dividir, alguém que divide, não uma personalidade que divide, ok? Vai passar. Os anjos decaídos se dividem em dois grupos distintos. O primeiro grupo é composto daqueles que aderiram a Satanás quando se rebelou contra Deus. Está lá, nós falamos na aula passada. É o primeiro grupo. Está lá em Isaías 14:12, Ezequiel 28, fala sobre a queda de Satanás, né? Juntamente com ele trouxe a terça parte dos anjos. Os anjos são os demônios que atuam aí, nós chamamos nas regiões celestiais aí, né? Nessas regiões aí. Esses anjos estão sob a esfera de seu domínio, o domínio de Satanás, e consequentemente não estão aprisionados. Está lá Efésios 2:2 e Efésios 6:12, Apocalipse 12:7. Muitos importantes textos da Epístola de Paulo falam dessas organizações do mundo angelical, usando as palavras autoridade, potestade, tronos e principados. Então eles são uma hierarquia, né? Tem lá as autoridades, potestades, tronos e principados. Existe uma hierarquia desses anjos. Satanás sendo o príncipe dessas potestades. No sentido invisível específico, são tão numerosos que tornam o poder de Satanás muito extenso. Paulo diz em Colossenses 2,15 que nosso Senhor triunfou sobre essas hostes por meio da sua morte e ressurreição. Veja, ele despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quando se faz necessário para a distinção do significado do pensamento, a Bíblia distingue os anjos maus dos anjos bons, da seguinte forma: potestade do ar, anjos caídos, e potestade do céu, anjos bons. Então, nós vemos algumas coisas aí. Nós vemos que Jesus, ele já venceu, né? Está lá a profecia em Gênesis 3,15. Quem lembra que está escrito lá em Gênesis 3,15? Alguém lembra? Da semente da mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente, e essa iria ferir o calcanhar. Então essa profecia se cumpriu em Jesus, irmão Cláudio. Jesus, ele pisou na cabeça. Jesus pisou na cabeça da serpente, o diabo. Ele venceu. A cruz foi a vitória de Jesus. A sua cruz, sua crucificação e sua ressurreição. Através de Jesus, hoje nós temos a vida eterna. Mas ainda resta um tempo
ele foi vencido, mas ainda não tempo para ele ser eliminado de vez. Existem fatos no decorrer da história que precisam ser realizados. Por isso ele ainda age, mas seus dias estão contados. Ali em Efésios 2:2 fala sobre potestade do céu servindo anjos bons. E Efésios 3:10 ele fala sobre potestade do ar e anjos caídos, tá bom? Vocês têm o material no celular para vocês dar uma olhada nesses versículos, ok? Passa para mim, João, por favor. Segundo o grupo, pretende ser aquele anjo mais feroz. Esses seres não pecaram por serem induzidos ou tentados, mas voluntariamente. Esse estudo, pessoal, ele traz diferença entre os anjos que se rebelaram contra Satanás, né, dessa parte, e traz um estudo que esses anjos se rebelaram voluntariamente, né, que são esses anjos que estão aprisionados, anjos ferozes, né, que estão aprisionados. Ele traz essa... Mas há quem acha também que esses anjos se rebelaram tudo ao mesmo tempo, né? Existe uma linha de pensamento que acha que esses anjos se rebelaram tudo ao mesmo tempo. Não dois tipos de duas classes, que uma se rebelou juntamente com Satanás e essa casa contra os ferozes se rebelou depois, né? Existe uma linha de pensamento que acha que foi se rebelado tudo ao mesmo tempo, mas alguns anjos foram aprisionados devido a ser muito ferozes, né? E outros anjos ficaram aí para no controle de Satanás aí, esses anjos na qual nós acreditamos que são demônios. E está lá Judas 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, não guardaram a sua posição, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Então existem anjos, irmã Cláudia, vocês, irmã Cláudia, já ouviu falar, que estão aprisionados, anjos que são tão ferozes que eles estão em prisões eternas, aguardando o juízo daquele dia. Isso fala em Judas 6 e 2 Pedro 2:4 também fala sobre esses anjos que são muito ferozes. Existe um texto em 1 Pedro, que é 1 Pedro alguma coisa, que fala que Jesus foi até os lugares mais baixos da terra, né, e pregou os espíritos em prisão. Só que há uma controvérsia, sabe se aqueles espíritos de prisão são demônios ou são espíritos, pessoas. É por isso que nós não colocamos esse texto aí. Depois nós verificamos direitinho esse texto, tá? Porque fala sobre aqueles que estavam nos dias de Noé, né? Então não dá muito bem entender se são esses demônios que estão se referindo que estão em prisão, são espíritos humanos que estão em prisão lá, né? Então por isso que nós não citamos segunda Pedro. Põe, João, 2 Pedro 2:4 para mim, fica mais claro. Bom, mostrar que são anjos. Só unicamente durante a grande tribulação, durante o toque da quinta trombeta, eles ficarão por 5 meses sob o domínio total de Satanás. Depois certamente voltarão a ser aprisionados, evidentemente, compareção ao juízo. Isso nós falamos na outra aula também, que esses demônios que estão presos, aprisionados, são muito ferozes. Eles estão aprisionados, mas na tribulação eles vão ser soltos. 2 Pedro 2:4. João. 2 Pedro 2:4. Depois está para mim Apocalipse 9. Porque Deus não poupou os anjos, estou falando de anjos, quando pecaram, mas lançou no inferno. Tem uns textos que falam em prisões, se não estiver enganado. Deus entregou ao abismo, a escuridão, reservando para o juízo. Como assim, pode ver? Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoador da justiça, como mais sério pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então ele fala que não poupou anjos que estão presos no inferno. No inferno. Ele faz uma alusão, né? Se Deus não poupou os anjos, né? Estão presos no inferno, não poupou pessoas no dia do juízo, quanto mais nós. Um dia o fim vai chegar, né, para todos. Tem jeito. Apocalipse 9. Então existem anjos que estão aprisionados.
Está lá em Judas 6, 2 Pedro 2,4. Apocalipse 9 diz: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, foi dada a chave do poço do abismo. Então a gente tocou a trombeta e uma estrela caiu do céu. Estrela geralmente é sinônimo de anjo, tá? A estrela caiu do céu, uma estrela caiu, estrela do céu cairá sobre a terra, e foi dada a chave do poço do abismo. Então foi dada a chave do poço do abismo, onde ficam esses anjos ferozes. Pode passar. 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com fumaça do poço escureceram o sol e o ar. 3. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como os que têm escorpiões na terra. Então lá do poço do abismo saiu o que? Fumaça e escorpiões. E foi, pode o 4 agora. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fonte o selo de Deus. Então tocou a quinta trombeta, né? Isso, o quinto selo. Põe 9:1 para mim ver. Quinto anjo tocou a sua trombeta. Então a quinta trombeta foi tocada e saiu uma estrela, né, do céu, tinha uma chave que abriu o poço do abismo. Se o poço é fumaça, é o gafanhotos, na qual foi falado: ó, toda a verdura da terra, as árvores da terra, você não vai destruir, somente os homens que não têm sobre a sua fonte o selo de Deus. Então isso foi uma das pragas da tribulação, tá bom? Gafanhotos, provavelmente demônios, né? Que não destruir aquele que não tem o selo de Deus na sua testa. Será um período terrível, né, para a humanidade. Os demônios são seres reais. Nisso, se de fato de puderem ser contados, nisso se dá o fato de poderem ser contados. Não gostam de andar só, mas de bando, e às vezes muitas companhias. Então os demônios, eles geralmente andam em bandos, né? Andam em bandos, andam em muitas companhias. Nós vemos que Jesus, ele expulsou um demônio. O demônio falou que o nome dele era Legião, porque eles eram muitos, né? Eram muitos. Foi Lucas 8:30 para mim, João? Lucas 8:30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Então uma legião romana era de 6 a 7 mil soldados, né? Então aquele homem estava possuído por milhares de demônios. Eles têm personalidade, falam, gritam. Eles conhecem o Senhor Jesus e conhecem a sua autoridade suprema. Então várias vezes que Jesus se apresentava, eles já vinham reverenciando Jesus, dizendo: o que é que nós, filho do Altíssimo, viesse nos atormentar antes do tempo? Então eles sabiam quem era Jesus e reverenciavam Jesus, demonstrando o poder de Jesus sobre os demônios, a autoridade de Jesus sobre os demônios. Este fato nos faz lembrar a interessante passagem de Tiago 2,19, que diz: também os demônios creem e estremecem. Eles reconhecem que Jesus era realmente aquilo que dizia, mas isso, quando aplicado na crença demoníaca, não se define como reverenciado o caráter da santidade divina, mas sim eles reconhecem o seu supremo poder pessoal, por isso estremece. Então Tiago, ele dá uma ideia, né? Ele fala sobre a fé e as obras, ele fala que até o diabo ele tem fé, ele acredita, ele crê, né? Ele que não só nos basta a fé, né? Essa fé tem que ser comprovada com obras, mas ele cita que crer, ter fé, até os demônios creem e estremecem. Mas ali nós falamos sobre dos demônios reverenciar. Eles não reverenciam
com uma forma de santidade, eles se reverenciam com uma forma que sabe que Jesus tem poder e autoridade, porque eles estão totalmente desvirtuados da presença de Deus. Eles estão, vamos dizer assim, seu caráter, sua personalidade foi totalmente cauterizada. Eles querem fazer o mal, eles querem destruir tudo aquilo que é de Deus, né? Que é de Deus. João, põe para mim Marcos 1:24, depois Marcos 3:11. Marcos 1:24 e Marcos 3:11. Marcos, ele fala muito sobre poder sobre os demônios. Ele demonstra Jesus aquele que tem poder, porque Marcos foi escrito para os romanos e os gregos queriam saber de sabedoria, né? Os judeus, Mateus escreveu aos judeus dizendo que Jesus era o Messias. Marcos escreveu para os romanos, porque os romanos, o foco deles era o poder, alguém que tivesse poder. Então Marcos mostra Jesus como aquele que tem poder sobre as forças do mal, poder sobre os demônios. Alguns dias depois, vê qual é o texto que eu falei para você, que não é esse texto. Volta lá no slide. Marcos 1:24 e Marcos 3:11. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Então eles sabiam quem era Jesus e reverenciavam Jesus. Eles sabiam do poder e da autoridade de Jesus. Tu és o Filho de Deus. Isso aí é outro versículo já que você colocou, né? Os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Então eles sabiam quem era Jesus, reverenciavam Jesus, sabiam do poder e da autoridade de Jesus. Volta para o slide, João, por favor. Até aí, tranquilo? Tranquilo, irmão Cláudio? É interessante. Sim. Que até eles se dobraram diante de Jesus. Se dobraram. Mas não por reverência, mas por medo. Por medo. Saber que Jesus podia destruir eles a qualquer momento. Sim, porque eles sabiam que eles já estavam condenados. Porque eles falam assim: vieste nos atormentar antes do tempo. Eles sabem que tem um tempo determinado para eles atuar. A atuação deles são determinadas, são permissivas por Deus, né, por um certo tempo, né? E a partir de um tempo eles serão realmente, pagarão o preço por se rebelarem contra Deus. Se rebelarem contra Deus. Eles viram que eles cometeram, vamos dizer assim, um grande erro, porque para eles terem visto que Jesus tem muito mais poder que eles se dobrarem com aquele medo, eles viram que o poder de Jesus é muito superior. Foi um erro. Horrível, né? Horrível mesmo, porque não sei se a Bíblia fala, né? Acho que a Bíblia fala assim. Me corrigiu, Gustavo, que é o irmão. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Acredito que a Bíblia fala isso, né? Os anjos, eles tinham contato com Deus, né? Eles estavam no céu. Então, nós estamos aqui na terra, né? Nós somos a coroa da criação, mas eles tinham tanto um ambiente celestial, viviam um ambiente celestial. Então, o peso da rebelião deles, eu acredito que foi bem maior, né? Porque eles estavam em contato com Deus, eles viviam numa esfera celestial, né? Apesar do homem ser a coroa da criação, o homem não vivia nessa esfera que eles viviam, né? Então, quanto mais ele é dado, a Bíblia fala que os anjos foram feitos um pouco maior em glória do que o homem, né? Então, em glória eles eram, por isso que eles se rebelaram. Para eles, que restou foi a condenação, porque eles tinham um contato maior, né, com Deus. Então isso que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eles já estão condenados. O homem, se o homem se arrepender, né, o homem tem salvação, mas o diabo e seus anjos não adianta, já estão condenados. Rogaram a Jesus que não enviassem para fora daquela província. Podem ser territorialistas. Que segundo o contexto, Lucas 8,31, isso queria dizer não irem para o abismo, tem pavor espantoso,
ao nome de Jesus, pois, porém, eles, quer dizer, autoridade de grau supremo. Então aí tem algumas coisas. Alguns teólogos estudiosos acreditam, Gustavo, que esses demônios, eles são territorialistas. Como eles têm uma hierarquia, eles são hierarquizados, né? Eles estudam um exército, eles estudam um comando, uma hierarquia, são organizados. Então, alguns daqueles que eles são territorialistas. Por quê? Quando Jesus expulsa o demônio do Gadareno, ele fala: Senhor, não nos mandes para fora daqui. Vocês não queriam sair dali. A ideia que eles... E quando Daniel ora os 21 dias, e Deus fala com Daniel que desde o primeiro dia ouviu a oração, mas que o rei da Pérsia, Pérsia é uma região, é um território, o rei da Pérsia impediu que eles viessem e mandassem a resposta. Então Deus teve que mandar Miguel para que combatesse contra o rei da Pérsia. Então, alguns acreditam que esses demônios sejam territorialistas. É uma linha de pensamento, tá? Nós temos, como diz muito que nós falamos sobre isso, conjectura. Conjectura. Foi na aula passada. A Bíblia ela não se aprofunda muito nesse assunto, porque nem deveria, né? O tema principal da Bíblia é Jesus, é salvação através da graça, através de Jesus Cristo, através de sacrifício. Mas nós temos alguns indícios que nós formamos essa teologia. Tá? Então, uma linha de pensamento é questão territorialista. João, por favor, Marcos 5:10. E depois Daniel 10, do 12 ao 14. Marcos 5:10. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora da região, tá vendo? Pode passar 11. Ora, andava ali pastando um monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Daí Jesus permitiu, né? Ele lhe permitiu, saindo então, Jesus teve que permitir, teve que permitir que ele saísse e entrasse nos porcos. Teve que ter permissão de Jesus. E os espíritos imundos entraram nos porcos, precipitou-se a manada, que era uns 2.000. Pelo desempeadeiro do mar, onde todos, era 12.000 porcos, né? Imagina quantos demônios havia naquele jovem. Põe um versículo 9 para mim. Verso 9. 8. Verso 8. O 7. Vamos pegar reclamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então eles sabiam quem era Jesus e eles tinham medo, né? Tinham medo. É que nem Tiago falou, né? Eles creem e até tremem, né? Estremecem, né? Sabiam que era Jesus e conjuro-te por Deus que não me atormentes. Imploravam para que naquele momento não fosse mandado para o abismo, né? Para o inferno, né? Fosse atormentado. O 8. Pois ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: ele Legião é meu nome, porque somos muito. Aquele jovem estava totalmente cheio de demônio. O 10. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela região. Ok? Então dá a entender que eles viviam aqueles demônios eram daquela região. É uma linha de pensamento, tá bom? Põe em Daniel 10. Vamos ler o versículo? Daniel 10, 12. Vamos Daniel 10, 12 primeiro. Isso mesmo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras eu vim. 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o príncipe do reino da Pérsia, vai entender que é o príncipe de uma região. Miguel existiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Então Miguel que é o anjo guerreiro, veio guerrear com o rei da Pérsia.
Provavelmente era um anjo muito poderoso. Um anjo caído, né? Poderoso. 14. Agora vim para fazer-te entender que há de suceder o teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere aos dias ainda distantes. Daí conseguiu vir trazer a visão para Daniel, depois que Miguel conseguiu combater o rei da Pérsia, ok? Até aí tudo bem? É ruim essa matéria, Mancado? Não? Às vezes a pessoa quer aprender sobre coisa boa, né? Aprender sobre o diabo, sobre o demônio, né? Mas às vezes é importante nós sabermos essas coisas também, né? Pode passar, Lu. Possessão demoníaca. Não faço possessão demoníaca. Tentação, na forma de sugestão espiritual. Essa misteriosa influência vinda de um mundo invisível, a qual tanto incrédulos como crentes estão continuamente expostos. É referida muitas vezes na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Então fala sobre a tentação, né? Nós somos tentados diariamente, irmão Cláudio, né? Estamos aí, irmão Cláudio, sendo tentados. Nosso inimigo ele não dorme, não descansa, né? Não descansa. Então ele quer achar um meio de nos destruir, Então por isso nós passamos por esses momentos. Essa tentação é também vista como face da sedução. Então é uma tentação que ele quer nos seduzir, uma sedução. A sedução é sempre querida e determinada por um inimigo que deseja o mal. Então essa sedução é sempre querida e determinada por um inimigo que deseja o mal. Ele te seduz porque ele quer ser o mal. Eva declara ter sido seduzida pela serpente maldita. Ela então declara: a serpente me enganou. Vamos falar com as irmãs aqui, né? Quando eu queria namorar a Rose, irmã Cláudia, eu ligava para a Rose todo dia. Ô meu amor, saudade de você. Fiquei pensando em você hoje o dia inteiro. A irmã não conhece essa conversa, né? As irmãs ficam todas felizes, né? É quando ela vê o camarada é uma tranqueira, né? E assim o diabo, ele mostra tudo é bom, maravilhoso. Ô querida, ô meu querido, ele fez com Eva, né? Ó, é que ele sabe, se você comer, você vai ser igual a Deus. Eva, era bonita aos olhos, né? Ela come e dá ao seu marido. Então a tentação é tudo uma sedução por trás daquilo, um jogo, né? Aquela coisa, ele vai, acho que o Tiago fala que pensa dos olhos, né? Que entra na soberba da vida. E aí o pecado ele é consumado, né? Consumado. Então tem que haver um cuidado. Tem que haver um cuidado. Os antigos falavam isso, que o diabo ele vem com pele de cordeiro, não é isso? Com sapatinho de algodão. Já ouviram isso, né? Sim. Se perguntar, desenha o diabo aí, a pessoa desenha o diabo com chifre, com rabo. Mas você acha que ele vai vir dessa maneira para alguém? Não vai, né? Não vai. Ele vai se mostrar o mais articulador possível, o mais sedutor possível, o mais amigável possível. E né, lá no Mundão falava que ia fazer a casinha de caboclo, né, Gustavo? Fazer uma casinha, né? E depois, porque ele quer destruir a criação de Deus. Foi o que aconteceu na queda do homem, né? Na queda do homem. Deus deu somente uma lei do homem, né? Não comereis da árvore do bem e do mal, pois no dia que comeres, certamente morrerá. Está falando da morte física e da morte espiritual, principalmente a separação entre o homem e Deus, né? E Satanás, sabendo disso,
seduziu. Eva mesmo falou: a serpente me enganou. E ela, sendo seduzida e enganada, ela deu ao seu esposo. Deu ao seu esposo. E assim os dois viram que estavam nus, depois entrou a maldade neles. Até então eles estavam nus e não viviam, como se nada, não tinha malícia, não tinha maldade, e fugiram da presença de Deus, se esconderam. E Deus mesmo assim chama: Adão, Adão, porque Deus é que sempre vai ao encontro do homem. Deus sempre dá o primeiro passo. Toda a Bíblia você vai ver isso. Deus em busca do homem. Tanto é que enviou Jesus. Senhor, ouvi tua voz e temi. Adão, comeste do fruto. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. E a mulher fala: a serpente me enganou. Daí ele atua da mesma forma nos dias de hoje, sedutor, quer enganar as nações, quer mostrar uma concepção de mundo diferente para nós. Não, as coisas não são bem assim não. Hoje as coisas são diferentes. Hoje isso aqui não tem problema não. Essas coisas vão entrando no nosso coração, vão entrando na nossa vida, vão lá falar: não é verdade que isso é assim mesmo? Quando vai ver, Então tem que haver um cuidado. Depois vai induzindo a tentação por condições preliminares. Ela criou nas palavras do tentador. Ela viu que a árvore era boa e cedeu à guisa de uma nova conquista. Satanás, através da mulher, derrubou Adão. Vai passar ali. Uma das fases é a adição de uma nova personalidade. Então ele vai seduzindo a pessoa e depois ele vai adicionando na pessoa uma nova personalidade, vai desvirtuando a pessoa do bem, vai mudando a personalidade da pessoa. Somente as pessoas que chegaram a essa fase é que se aplica propriamente o termo possessão. São pessoas que o diabo não só está formando um caráter demoníaco, mas sobretudo age através da pessoa. Então ele vai seduzindo a pessoa até que ele passa a tomar totalmente conta daquela pessoa, e a personalidade de Satanás é infundida naquela pessoa, de maneira tal que aquela pessoa passa um instrumento do diabo. Nos dias se torna um cavalo, justamente. Isso tudo tem um início. Um início. Só vai dando lugar, e ele vai agindo dessa maneira na vida das pessoas. Esse estágio é também caracterizado pela capacidade demoníaca, quando a pessoa já desenvolveu capacidades para ser usada. Então é tudo etapas. Ele vai influenciando, seduzindo, até que a pessoa tem uma capacidade para ser usada e se dispõe para isso, dá liberdade para que isso seja realizado. Já é escravo do demônio, treinado, acostumado, voluntário. Na linguagem moderna, um médium desenvolvido. Os demônios em harmonia com sua natureza e seu caráter, usa a próprio serviço de Satanás, se torna um instrumento de Satanás. Pode passar, João. Nós temos que deixar claro, pessoal, que nem tudo é o diabo, que nem todas as enfermidades são do diabo. Nem todas as perturbações psicossomáticas ou mentais são perturbações demoníacas. Há doenças que são meramente patológicas e psicossomáticas. Em algumas das vezes, por falta de discernimento e maturidade espiritual, se atribui a um demônio como seu equivalente. Outras vezes, é claro, a enfermidade é de natureza maligna. Então, existe enfermidades, irmã Cláudia, e distúrbios mentais, assim dizendo por diante, que realmente têm origem demoníaca. Mas nem tudo isso, nem todo mundo que tem distúrbios mentais, que tem enfermidades, quer dizer que foi o diabo que fez. É uma pessoa que fumou a vida toda, gerou um câncer de pulmão. Você vai falar: foi o diabo. Pode ser que foi o diabo que influenciou ela a viver aquela vida, certo? Não foi o diabo, ela escolheu aquela vida para ela. Então não podemos responsabilizar o diabo por tudo.
Quando eu aceitei Jesus, o pessoal falava que pessoas que epiléticas, que epilepsia era demônio, né? Com o tempo fui vendo que existe epilético que realmente tem origem demoníaca, porque pega um texto que fala do jovem epilético, né, que convulsava, né? Então fala que todo epilético era, né? Depois você vai vendo e vai, não, tem pessoas que têm problemas mentais realmente, problemas psicológicos, né? Não tem nada a ver com demônios, com o diabo, realmente são doentes, pessoas que estão doentes, né, que precisam de tratamento. Então nós temos que diferenciar o quê? Enfermidades que são causadas pelo diabo, por demônios, como na Bíblia fala de uma mulher que vivia curvada, né? Era curvada, Jesus expulsou o demônio sobre aquela mulher ficou sã, né? Existia várias enfermidades que havia nas pessoas, eram atuações de demônios. Jesus expulsava e a pessoa ficava sã. Menino que jogava no fogo, era louco. A loucura dele era proveniente de uma força maligna. Mas temos que também entender que nem toda enfermidade, nem todo problema psiquiátrico, psicológico é o diabo também. Tá ok? O diabo pode atacar os santos com enfermidade, como no caso de Jó. Não seja o fato de uma pessoa estar com uma enfermidade de natureza diabólica, está propriamente endemoniado. Ou seja, às vezes tem enfermidades que no caso de Jó, Paulo falava que tinha um espinho na carne, né? Que orou ao Senhor, não é isso? O Senhor tirar, o diabo vinha e esbofeteava a sua cara, ele orou ao Senhor, o Senhor falava, tua graça me basta, né? Então Deus permitia que a pessoa era afligida, né? Mas não quer dizer que a pessoa era endemoniada, né? Endemoniada, são coisas diferentes, ok? Pode passar ali. A minha hora já se foi. Agora, um cristão pode ser possuído por demônio? O que vocês acham? Um cristão pode ser possuído por demônio? Não. E aí, irmão Cláudio? Acredito que sim? E aí? Gustavo, vamos ali? Acha ou não? Pode ser você? É um cristão. Se der lugar, se der brecha, vai ser você. Um cristão salvo em comunhão com Deus não tem possibilidade. É um cristão que não vigia, que deixa o diabo entrar na vida dela, oprimir ela. Eu já expulsei demônio de crente já. Uma vez, sério? Já. Eu falo de experiência própria, né? Porque quando eu aceitei Jesus, não tinha muita manifestação de demônio. A gente ia para orar nas casas das pessoas, Gustavo, os demônios se manifestavam mesmo. Era diferente, claro. Os demônios na igreja se manifestavam. Tinha orar para as pessoas, os demônios se manifestavam. Tinha pessoas que nem gostavam que a gente orava por elas. Mas não sabe? Porque os demônios se manifestavam. E tinha uma irmã, ela estava muito oprimida, né? E por causa do esposo, né? Tudo oprimida. Era irmã, né? Eu peguei. Ele falou, passou o dia em casa, né? Ela falou, faz uma oração por mim. Vamos fazer uma oração. Quando ela começou a orar por ela, o demônio começou a se manifestar. Eu vou matar. Era um crente, só crente. Naquele momento ela estava vulnerável. Ela deixou o inimigo entrar na vida dela. Então por isso que nós temos que tampar nas brechas. Um crente salvo, que não dá brecha, está em comunhão com Deus, não existe. Mas uma pessoa que deixa a angústia, a opressão, né, entrar no coração dela, ou pessoas que vai se desvirtuando aos poucos do caminho do Senhor, né, possibilidade. A Bíblia fala, o Espírito Santo vem, né, limpa a casa, aquela casa está limpa. Depois aquele espírito maligno que habitava na pessoa, vê que a casa não tem mais ninguém morando na casa, né? A casa está abandonada, não tem mais ninguém, a expressão de Deus foi, né? Porque a casa está vazia, ela chama mais 7, né? É isso? E a situação daquele é pior do que a primeira.
Podemos dizer a vida de Saul, né? Saul foi chamado por Deus. Foi chamado por Deus. Saul tinha o Espírito Santo de Deus no momento da vida dele? Tinha, ele até começou a profetizar com os profetas lá, tudo, né? Começou bem seu ministério. A partir de um momento, Saul começou a se desvirtuar da presença do Senhor. Né? Começou o espírito maligno a atormentar Saul. Tanto é que Davi tinha que tocar harpa para que aquela atormentação, né? Esse tormento demoníaco passasse. Às vezes, por várias vezes Saul pegou a lança, né? A lança. Por 2 vezes, acho que 2 textos falam isso, né? E jogou sobre Davi. E esse ódio que Saul tinha por Davi não, era algo humano, mas não era algo somente humano, né? Era um ódio demoníaco também, né? Essa perseguição, como é que fala? Essa busca por querer matar Davi. Né? Davi poderia ter matado Saul por várias vezes e não fez. Né? Porque Davi temia o Senhor. Pode falar. Porque assim, né? Se a gente olhar na Bíblia, tem alguns demônios que se manifestam e outros não. Não. Porque se a gente ver o caso de Judas, já disse que quando Jesus falou que ele ia trair, a partir daquele momento o diabo passou a tomar posse da vida de Judas, mas Judas em nenhum momento. Não. Então, o diabo estava na vida de Judas. Isso tem que tomar cuidado, porque nem todo demônio vai se manifestar. Tem demônio que não vai. Demônio que se manifesta, demônio que não se manifesta, demônio que está na vida da pessoa. Nem precisa que falar, eu coloquei um anjo na porta da igreja, né? E demônio nenhum dentro da igreja. Mentira. Um monte de gente demonada dentro da igreja. Tem? Só chiqueiro, fofoqueiro, só traz coisas mal para a igreja, para as coisas dos outros. Não, tá a pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Você está endemoniado, você não está manifestado. Não está manifestado. Aí, se colocar a mão nela, é capaz de se manifestar. Né? Então tem que tomar cuidado para nós não dar brecha. Né? Daí ele vai mudando a nossa característica, vai tornando pós na nossa vida. Né? Na nossa vida. Então, Pedro ele escreveu que o diabo, nosso adversário, né, anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Ele está aí. Derredor. Procurando uma brecha para que possa nos tragar. Pode passar, João. Eu não consigo ler os textos. O tempo é muito curto. Isso porque eu exprimo tudo o slide, eu tiro um monte de coisa do slide. Como podemos resistir Satanás e os demônios? Eu estou cansado de ouvir sobre esse texto, sobre Efésios, né? 6:10. Nós temos o quê? Que sermos revestidos de toda a armadura de Deus. Primeiramente tem uma vida de oração, né? De oração, de jejum, estudo da palavra, porque Jesus combateu o inimigo com a palavra de Deus. Mas se você não conhece a palavra de Deus, você é um alvo fácil. Então tem que ter tudo isso, oração, jejum, estudo da palavra, e nós nos armar com a armadura de Deus. Pode passar, João. Nos revestir, né? Nos revestir. Nós estamos vestidos, nós vamos ser revestidos, vamos nos revestir. Pode passar, não vou conseguir ler tudo isso. Pode passar. Pode passar. Armadura de Deus, capacete dessa salvação. Protege a cabeça e refere-se à certeza da salvação. A solidez das nossas convicções cristãs, alicerçada na palavra de Deus conforme asseverados. Efésios 2:10. Nós temos que ter convicção da nossa fé e de quem nós temos crido. Capacete da salvação. Capacete protege o quê? Cabeça, a mente, né? Luiz, está protegido, tem convicção. O cinto da verdade, cingido, né? Símbolo da verdade. Representa a justiça, a retidão, que deve ser característica do cristão. Vamos sempre andar na verdade, coração da justiça. A justiça de Cristo, que nos foi otorgada por Deus em Cristo, mediante a justificação e o perdão dos nossos pecados. Então, se nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há sobre nós. Nós somos justificados, não por causa dos nossos méritos, mas por causa de Cristo, né? Coração da justiça, nós estamos justificados por Cristo. O Evangelho da Paz trata-se da proteção para os pés, fala de prontidão, dependência do Evangelho, base da nossa fé. Numa versão interpretativa temos: deixai que
que o Evangelho da paz seja como os sapatos em vossos pés, para dar-vos firmeza. Nós estamos sempre calçados, protegidos, nossos pés com o Evangelho, firmados, né? Temos proteção do Evangelho sobre nossos pés, que é a base, firmeza. Pode passar, João. Armas de defesa, né? Escudo da fé. Então a fé é um escudo contra os dardos inflamados do adversário, né? A fé, ela te protege, né? A convicção da palavra de Deus. Arma de ataque, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? A importância, né, de você conhecer a palavra de Deus. Já fala para Timóteo, né, se um obreiro que não tendo que se vergonhar, que maneja bem a palavra. Hebreus fala que a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes, né, que penetra ao ponto, né, dividir, me ajuda aí, alma, espírito, juntas e medulas, é isso, né? A palavra de Deus é penetrante, ela transforma, ela liberta. Então é a espada do Espírito. Para passar, João. Conclusão. Além de essa armadura, é uma armadura. Armadura é um jogo completo, né, que o romano tinha. Paulo ele coloca uma armadura romana, né? Uma armadura romana, então tem que se armar com ela todinha, não pode faltar nenhuma peça. Então, você está totalmente protegido. Além da defesa da armadura, existe a necessidade de uma vida de oração, jejum e alimentação e estudo da palavra. Pode passar. Alguma coisa? Talvez a derrota de tantos crentes em suas vidas morais se deva ao fato que não levam muito a sério a esse combate, mostrando-se por demais indisciplinados como soldados, negligenciando a sagacidade do inimigo e os recursos que Deus disponibiliza. Então Deus ele disponibiliza o que é recurso para nós, e nós temos que nos apropriar desses recursos que Deus nos disponibiliza. Para quê? Para que nós devemos estar seguros, devemos estar firmes, devemos ter defesa contra os ataques do inimigo. Mas muitos sabemos que negligenciam, né? Negligenciam e se tornam um alvo fácil do inimigo. Tá bom? Aqui a gente finaliza essa aula, finaliza essa matéria também. Tá bom? Próxima aula vai ser para o nosso pastor Antônio Marcos. Vamos colocar em pé, irmãos?